a favor do inseticida não é fácil. É sair do armário 2 vezes. A gente machuca os pais no primeiro armário, machuca quem nos acolheu no segundo. Quanto vale levantar a cabeça do rebanho e ser atacado? Quanto custa ter senso crítico e não ser levado pelo rebanho? Hoje, vocês levantam a cabeça junto comigo. Somos e seremos atacados. Eu seguro a mão de vocês e faço um convite. Vamos contar para o mundo que gays de direita existem e somos muitos, incubados e com medo, mas somos muito. Quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui nesse projeto de trazer para o meu podcast, para o YouTube, esse papo, essa conversa sobre como é ser gay de direita. E vou começar com o Henrique. Henrique, conta um pouquinho para nós como foi a sua segunda saída do armário, o momento que você olhou para o mundo e falou, eu sou gay de direita. Com certeza foi muito pior do que a primeira. A primeira eu simplesmente liguei para minha mãe e disse, então, eu gosto de homem. Pronto. A segunda, eu tive que falar para ela, lembrar, acho que o Paulo X está certo. Ele foi muito mais doloroso. Sua família é de direita? Super. Tradicionalíssima, há gerações. Mas não uma direita partidária, uma direita de postura de vida, uma direita calçada em conceitos como o trabalho, a família, o respeito à religião. Então a segunda saída do armário foi mais voltada para a sociedade, que tentava incutir uma ideia de se é gay, presume-se obrigatoriamente ser de esquerda. E da onde vem esse lugar? Deixa eu perguntar pro Tony. Da onde você acha que vem esse lugar que o gay ele é obrigatoriamente de esquerda? Da onde saiu isso? Ou como chegamos até aqui? Eu não sei da onde. Eu acho. Primeiro, vamos julgar aí que as mídias criaram, né? Toda essa estratégia onde os próprios políticos criaram essa narrativa para trazer eles pro lado deles, óbvio, né? E com isso criaram, né? Todo esse contexto aí para poder justificar, né, essa puxada tanto dos gays quanto dos negros e para trazer do lado deles, para realmente buscar isso, para a esquerda e apoiá-los, né? E você sente que que a esquerda em algum momento protege, acolhe gays ou é só uma questão puramente financeira, porque talvez seja votos? Gays são pessoas que, por acaso, são votos. Sim, com certeza. É mais uma comunidade que eles puxaram para o lado deles, justamente tanto para ajudar a mídia, para poder trazer mais eleitores para o lado deles. E realmente, eu acho que foi uma estratégia, né, que eles utilizaram para trazer esse pessoal e estão conquistando aí um belo espaço. E me fala uma coisa, você veio de Floripa, né? Assim, a gente sabe que Santa Catarina é um pouco, a gente chama de reduto bolsonarista do país. Você sente que os meninos lá são mais de direita do que de esquerda e tem medo de se posicionar? Como que você sente que é o público dos gays em Floripa? Não, eu não vejo medo lá, pelo contrário, eles são bem atuantes até pela direita, né? Eu vejo que todos os meus amigos de gays e de direita que eu conheço lá, eles defendem, né, a instituição de direita, defendem a família, estão buscando isso e estão defendendo esse lado. Eu acho que muito bonito, muito estratégico também, eles manterem esse posicionamento de direita, até porque eles... A Santa Catarina, né, por mais que eu sou mineiro, mas estou vivendo em Santa Catarina, eu tenho percebido isso, porque a família lá é muito unida, sim, né? E eles são muito atuantes, assim, e relevantes em relação a trazer o respeito, né? A família, todo esse... Aqueles preceitos básicos de direita. E você sente isso no Rio Grande do Sul também? Que a maioria dos gays são de direita? Não. Não. Porto Alegre é o reduto dos gays de esquerda. Por isso que Floripa os gatos são tudo mais bonitos, mas o leite... Até vem ser esquisita, mas enfim. Bom, e... Léo, você já sofreu represália por ser de direita? Não, eu nunca sofri porque eu nunca dei liberdade. Na verdade, assim, São Paulo, eu nunca entrei muito em discussão política porque até por conta do meu trabalho, por conta de representar empresas, né? Você é abertamente de direita em rede social, assim, de publicar coisa no seu perfil e de se posicionar no perfil? Eu não era abertamente, mas depois eu entendi que eu precisava disso porque eu indiretamente influenciava pessoas, né? E as pessoas, elas queriam saber a minha opinião. Mas eu nunca me posicionei por conta que eu não precisava. As pessoas que me conheciam, mesmo que fosse
bem raso, elas sabiam o questionamento. Peraí. Eu nunca precisei falar. Deixa eu entender. Então, assim, você diria que os seus clientes hoje, a maioria é de direita. Com certeza. E eles cobram isso de você? Não cobra, não cobra, não cobra. A maioria dos meus... É porque assim, na verdade, assim, eu tô posicionado em 2 negócios, né? Eu trabalho com uma importadora, que eu acredito que a grande maioria seja, e eu trabalho com serviços também lá em Cuiabá, que aí, ali eu não tenho ideia. Direita, esquerda, e é... Que é um reduto do agro também, que assim, que Exatamente. você julgando superficialmente, você diria que seus clientes no Centro-Oeste, assim, você olha o PIB do Mato Grosso, do agro, você presumiria que eles são de direita, né? Exatamente. Mas para as pessoas saberem que eu sou de família de empreendedores e eu comecei a empreender muito jovem, naturalmente elas entendem que a minha realidade e o meu posicionamento, ele vai ser de direita. Porque a gente sabe porque diz, eu cresci com a minha família vivendo toda essa questão de ter que ir lá, não ganhava nada, mas ter que ir lá dar um dinheirinho no sindicato, aquelas coisas, eu cresci vivendo isso. Dito, você fez um casamento, né? Você casou o Gustavo, vocês fizeram uma festa de casamento grande. Você teve algum tipo de ataque de pessoas de direita? Porque a gente tá num momento que, né, a direita é homofóbica, a direita é racista, a direita é transfóbica, a direita é misógina, a direita é tudo, é fascista. Você sentiu ataque, assim, por estar ali no Instagram casando com um homem? Você foi atacado em algum momento? Eu não fui atacado nem o Gustavo, porque a gente é um pouco discreto nas redes sociais, mas eu acredito que não existe preconceito por gênero, existe preconceito social, né? Então, a partir do momento que nós somos 2 pessoas bem-sucedidas, somos pessoas que têm uma profissão e acabam sendo, né, bem reconhecidas, as pessoas não vão falar nada. Então você acha que é o gay pobre que leva porrada, assim? Na grande Assim, em outra, assim, Mas também tem o fato de não ter convidado a gente, né, Léo? Sabia desagradar. É bom, deixa eu conhecer você, uma sexualidade homossexual, por exemplo. Com certeza na renovação todos serão E entrando nesse assunto, Thomas, por que a direita é dita como homofóbica? De onde você acha que vem esse lugar? Eu vejo que está muito mais ligado a uma situação política que nós vivemos hoje. Então é como se fosse a teoria do elástico, né? Se puxou tanto à esquerda que quando o elástico arrebentou, ele foi para a direita de uma forma muito, muito rápida e agressiva. Então você começa ali tendo as pessoas lutando pelo casamento LGBT e de repente a gente está falando sobre pessoas que não se identificam nem com homem nem mulher, de pessoas que se identificam como um cachorro e lógico que a contra-resposta disso vai ser na medida da proporção da agressividade que era aquilo. E junto com isso, os políticos eles entram muito na questão da oferta e da demanda. Então, se eles estão vendo que uma pauta vai trazer, de alguma forma, votos para ele, eles vão comprar o discurso. Então, o discurso da direita mais populista, digamos assim, ela foi tão agressiva quanto a contra-oposição. Mas quando você pega os princípios, a teoria mesmo do que é o ser de direita, que é defender o capitalismo, é você defender os direitos naturais, é defender a prudência, você vê, tipo, que na história mundial, a emancipação do LGBT, ele vem de economias e organizações capitalistas. Não organizações sociais. Margaret Thatcher, né? Você quer falar? Eu sei se é cara, tá. Nossa, se vamos falar de Margaret Thatcher, deixa eu explicar, porque o Thomas ele é muito atacado por isso. O Thomas ele tem uma camiseta da Margaret Thatcher que ele usa muito no TikTok. Ele sempre usa como ela lutou pela LGBT, a Margaret Thatcher. Quando ela foi parlamentar a primeira vez, né, ela não era ainda primeira-ministra, ela encabeçou e ela lutou muito no parlamento para descriminalizar a homossexualidade na Inglaterra. E conseguiu. Isso foi ali nos anos 60. Em contrapartida disso, você tinha Cuba, que fez a Revolução em 1959, mandando gay para campos de concentração de trabalho forçado, porque eles falavam que era um vício burguês. Mas é que, como você entrou nesse assunto, vamos falar com os meninos, os gays com lucidez que estão aqui. Vamos começar com o Igor. Da onde vem essa loucura, né? Porque, assim, acusam a gente muito assim, de ser a barata a favor do inseticida, o mosquito a favor do repelente, e assim por diante. Essa coisa de defender que assim, a gente tá falando de defender algo que eu sou morto, né? Então, assim... E a gente pode ir para aquele discursinho de rede social, de Venezuela, de Cuba. Agora, recentemente, a gente tem aí a questão de Israel ali, né? Que eles defendem muito Hamas. Mas então você acha que vem essa loucura
de defender um regime em um lugar aonde eu sou morto. É porque a gente não tá nesse lugar onde está sendo morto. A gente tá, teoricamente, em um local que a gente pode falar, a gente tem liberdade e a gente não é preso e nem é executado por isso. Por isso que é fácil, né, ser aquele defensor de um país autoritário e ditatorial estando num país livre. Afinal, todo mundo quer sua liberdade, acima de tudo. Eu acho que esse ponto também é cada vez que a gente, de de direita, a gente começa a sair daquele movimento coletivista todo e tentar expressar nossa individualidade, a gente mostra o quanto que a gente é forte. Porque todas essas minorias, né, que se dizem minorias, os negros, os gays, a turma do LGBT, o sistema tem muito medo da individualidade. Ele não aceita. E o que a gente está fazendo aqui é justamente trazer a força do individual e trazer coerência para que a gente possa defender isso enquanto a gente tem liberdade. E você acha que esse acolhimento que eles encontram na esquerda, nesses grupos minoritários, ele vem de um vazio? Porque quando você fala desses grupos, né? Tô até perguntando porque você trabalha com isso, né? Você acha que é um vazio? Porque a gente tá falando de acolhimento, né? Então, isso eu senti muito. Por exemplo, morri de medo de me posicionar. Ali em 2022, segundo turno, vou me posicionar a favor de Jair Bolsonaro, fazer campanha. Imediatamente eu sou rechaçado e rejeitado por um grupo e acolhido por outro. Por algum momento, este grupo no qual eu estou sendo acolhido, me identifico com ele e acalenta meu coração estar com eles. Mas de onde você acha que vem esse vazio? Eles sabem usar, né? O sistema sabe usar, a agenda sabe usar os nomes certos, a narrativa correta para tirar a identidade do indivíduo e colocar ele agrupado ali naquele coletivo todo. Então, vai entrar em temas sensíveis, por exemplo, questão de família, de dejeição, de abandono, de não acolhimento, não pertencimento àquele grupo, àquela unidade familiar. O Estado, ele passa a ocupar, a agenda passa a ocupar esse papel que determina a persona do indivíduo, que é a unidade familiar. A gente vem em algum lugar. A gente tem uma história. Se por quantas vezes a gente falou em família aqui, né? Minha família fez isso, minha família, a gente traz isso. E eu percebo que as pessoas que estão reféns desses movimentos coletivistas, elas estão sem referência dessa unidade, dessa própria história. E aí a agenda vem com o tema sensível, acolhe esse indivíduo, peda, e aí suprime ele dentro daquele movimento todo. E quando a gente tenta sair, aí a gente é rechaçado. Aí a gente é atacado em rede social aqui. Isso é muito louco, porque eu me recordo em 2018, quando começa essa polarização do país mais acentuada, principalmente por conta das redes sociais, onde Bolsonaro tinha umas falas infelizes em relação aos homossexuais, a gente não tem como usar esse termo, não, como aos viados, falarem uma besteira ou outra. E eu tinha, em 2018, 20 anos. Dificilmente a gente tem uma psique muito bem formada aos 20 anos, por isso que eu não escuto muito adolescente dando pitaco na internet, só se declarar imposto de renda, daí vamos ouvir o que eles têm a dizer. E eu lembro de falar pra minha mãe, mas olha só, como é que você vai votar nele? Olha o que ele fala, pô, eu sou teu filho, eu sou justamente o que ele ataca. E a minha mãe me disse, a sua sabedoria, se você precisa ser aceito pelo presidente para se sentir amável, eu falhei, pô, mãe. E é isso, a gente veio de um lugar de privilégio muito grande, né, de ter um acolhimento. Eu tenho a percepção de que as maiores mazelas do mundo são filhas da pobreza. Eu sempre falo isso nos vídeos, a questão do grande pai. Do Estado, que é o grande pai, personificado no Lula agora, né? Então, assim, é vivo o SUS, ele é o pai dos pobres, a gente tem o Bolsa Família. Joel, você acredita, né, que é o que faz uma pessoa ser de esquerda, esse vazio? É esse acolhimento, esse grande pai que vai amar todos? Eu acredito que sim, de verdade. Eu acredito que quando a pessoa ela não sabe que quando a pessoa ela não se aceita, eu acho que ela vai de alguma maneira tentar externalizar aquilo, colocando pra fora, por, sei lá, obrigando o que tá de fora a ela aceitar a si mesma. Às vezes nem ela se aceita, mas de alguma maneira ela quer impor isso. E não tem diálogo, né? Não tem argumento. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu queria fazer pra você. Eu queria saber, você é uma pessoa que se posiciona muito em rede social, queria saber do tipo de hate por ser gay, que você merece. Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque você quebra muito pro humor.
E quando a gente quebra pro humor, é difícil a gente odiar a pessoa. Eu acho que você quebra. Tentar se eu tocar o pé um pouco pra... Eu acho que você quebra um pouco porque você não é duro. Você não ataca. Você quebra Isso, tá. Eu dou meu servicinho. Como que você sente esse retorno de quem discorda de você? Né? Só pra eu deixar uma coisa bem clara, que eu quero deixar bem claro, cadê o Zé Gabriel? Eu saí do armário 2 vezes no mesmo período, tá? Tanto que eu até digo mais, quem me tirou do armário foi o Bolsonaro. Posso falar o Bolsonaro aqui? Pode. Sem esquecer que foi o Bolsonaro que me tirou do armário, tá? Como foi? As um corte, fez um greve aí. Isso era muita injustiça que eu via contra o meu capitão. Mas só não sei se eu vou contra a cara e vou defender meu capitão. Aí começou as polêmicas. E o mais interessante é que quem me atacava nunca foi a direita, nunca foram os conservadores. Quando eu me posicionei, eu fui mais apolido pelos conservadores, pela tia da igreja. Pois é. Isso essa coisa da direita ser homofóbica, a gente cai nesse lugar. Cara, João, você acha que a direita é homofóbica? Como que você vê esse estigma que cai em cima da direita, que direita não gosta de gay, direita não gosta de preto, não gosta de mulher? Eu acho que isso daí, na verdade, foi algo que foi formado, foi um argumento que foi formado pela esquerda, justamente para ter um objeto ali de ataque contra a direita, né? O que eu vejo é que há uma quebra na autorresponsabilidade. Essa quebra da autorresponsabilidade, que é exatamente isso que está sendo falado aqui, onde a gente projeta um elemento para decidir sobre nossas vidas. Eu quero que alguém me dê dinheiro para me sustentar. Eu quero que alguém me dê saúde para que eu tenha saúde. Eu quero que alguém faça isso. Essa parte do assistencialismo é o que faz com que haja essas guerras entre as classes. A guerra entre as classes, ela é uma coisa que ela está no histórico da esquerda, né? Então eu não vejo como a direita sendo mais homofóbica ou menos homofóbica do que a esquerda, mas eu acho que tem homofobia nas duas. E você acha que o que faz a você de esquerda é jogar essa responsabilidade pro outro? Assim, quando você fala de colocar o Estado como esse grande pai, que é responsável pela minha saúde, é responsável pela educação dos meus filhos, é responsável por me dar um lar, é responsável por me dar alimento, você tá tirando tudo de si. Tony, você acha que, assim, o principal ponto uma pessoa ser de esquerda é essa questão de jogar pegar o que eu me nutrir, né? Nutrir a minha família, ser responsável por mim, pela minha família. Você acha que é um ponto principal? Não, eu já acho que eles utilizaram isso como massa de manobra mesmo, né? Eu acho que a esquerda criou essa narrativa para usar, né? Tanto os gays, os negros também estavam falando, como massa de manobra para trazer eleitores para eles e colocarem, bater de frente contra mais um argumento contra a direita, né? Dizendo que a direita é homofóbica, que a direita é conservadora e tudo mais. Então, eu acho que para mim o ponto principal é usar como massa de manobra. Sua família é de direita? Toda de direita. E eu queria até dar um exemplo, Sim. Com relação, assim, por falar sou do Sul, eu sou do Nordeste, e é muito categorizado onde o nordestino, ele naturalmente ele vai ser de esquerda. E se naturalmente ele vai ser de esquerda, vão ter menos mortes de LGBTs, vão ter menos homofobia, e a gente sabe que não é assim. O nordestino do interior, ele é extremamente preconceituoso por uma ignorância, mas ele é preconceituoso, não é uma questão não é nada frio, né? Propositalmente, mas da forma que ele viveu ali, foi colocado ali um preconceito natural, e nem por isso a mídia coloca o Nordeste como sendo um Nordeste homofóbico. Sim, é o Sul, amor, né? É o seu Sul. O Sul é fascista. Sim, mas a gente tem uma coisa numa homofobia. Vocês podem ver que é uma piada feia, a gente tem um problema. É porque onde tiver bicho, não fazer. Porque onde tem bicho, não tem paz, né? Mas, inclusive, o Nordeste é um lugar onde mais tem assassinato de aqueles, né? Fala de Docel, Você vive no Nordeste, é o maior índice de assassinatos teóricos, fica no Nordeste, então... Que teoricamente seria um lugar menos direita do Brasil, né? E bom,
Vou jogar uma pergunta pra vocês. Quem quiser começar? Acho que todo mundo já falou pelo menos uma vez aqui. Eu sempre vou pra essa questão. A comunidade LGBT defende gay ou defende a pauta? Eu pergunto isso porque o que me incomoda muito de quem me ataca em rede social é, a partir do momento que eu discordo de você, eu viro a gay careca. A gay é bolsonarista. A gay, tanto no feminino, né? Que eles brigam tanto com a história do pronome, né? E eu deixo de ser um homem e viro a gay. Então eu me pergunto até onde eles defendem. Porque assim, eles vão me defender enquanto gay, enquanto eu servir a narrativa que você quer. Tá. A partir do momento que não, eu sou a gay bolsonarista, gay isso, gay aquilo. Vocês acham que em algum momento a comunidade LGBT, como se apresenta hoje, defende gay? Não, eu concordo com você, defende a pauta, não defende o gay. Que a partir do momento que você não quer promover a discussão, você não quer entender o outro lado, que é o que a gente estava falando de você não pode seguir pessoas de esquerda, não pode seguir pessoas de direita, você não pode curtir comentários de pessoas que sejam que discordam de você. A partir do momento que você é assim, você acaba não querendo enxergar o outro lado, não querendo entender. Você está mostrando que você não é intolerante. E é o que eles fazem isso, a pauta é essa. E eu fico muito triste por conta disso, porque a questão não é você sendo gay ou não, a questão é você entender o outro lado, você acredita assim que... Eu sempre dou sempre a Cláudia Leite, né, gente? A Cláudia Leite, ela nunca disse abertamente são de direita. Ela basicamente se calou em 2022. Tinha aquela pressão dos perfis de fofoca, que é como a grande massa se alimenta de informação hoje, né? A tal da bancada digital. Daí, cobrava a Juliette, cobrava a Anitta, cobrava a Ivete Sangalo, e esse pessoal foi saindo do armário ali a favor da campanha do Lula. E a Clara sempre ficou quieta. E ela nunca disse que sim, disse que não. Ela tem, né, um bloco ali em Salvador que, basicamente, como o da Ivete, só tem gay. E ela é muito julgada por isso, né? E ela nunca abriu a boca, né? Vocês acompanharam essa briga de Cláudia Leite? Sabe o que você está comentando? A gente ser de direita, a gente mostra isso nas nossas ações de dia a dia. A gente não precisa, muitas vezes, falar que a gente é de direita ou não é de direita, mas a gente prova isso com cuidado com as pessoas, na forma como a gente trabalha, na forma como a gente olha para os pilares que compõem a nossa... Cheirada mais elegante? Pegou assim. E no trabalho, como que você acha que, tipo assim, você fala em respeito ao trabalho? E respeito ao trabalho mesmo, né? Ectoplastia é o trabalho como uma forma da gente ter liberdade de conversar aqui, porque a gente pode pedir que por mais que pode a legislar não fale abertamente da legislação, os comportamentos, a forma como ela se relaciona com a família, a forma como ela projeta a religião, a forma como ela cuida até pela cadeira dela, ela pende mais para esse lado, manifesta o dia a dia, que é o nosso comportamento de direita. Eu concordo. E uma pergunta para vocês. Você acha que existe espaço midiático para ela, não é para ela ser de direita? Se a Cláudia Leite abre a câmera do celular e fala assim, olha, gente, sou de direita. Você acha que acabou assim o que ela faz hoje enquanto carreira? Eu não acho que acabou. Eu não acho que acabou. Eu acho que vai ser um efeito... Não que ela deva dizer que é de direita nem nada, não sei qual que é a condução que ela tem para ela como construção de vida, mas eu acho que aconteceria um efeito Jojo Todinho. Pega esse público-alvo. Primeiro desmorosa, e depois você vê que foi pra tempestade. São que se reconstrói E ter suave e que teve frutos. Vamos falar de Jordana Glaze. Não. O que vocês acham que tem de diferente na JoJo pré-saída do armário e pós-saída do armário? Eu não vou nem falar da mudança que ela fez nela, que ela se afastou do Merdi, que ela fazia reforma andarte. Ela tá muito mais bonita, ela tá linda. Eu tenho achado aí pés elegante, mas em questão de imagem, o que vocês acham que mudou de como as pessoas enxergam ela e da relevância midiática que ela tem da JoJo de antes e da JoJo pós-saída do armário? O que vocês acham que mudou em como a gente enxerga ela? A nossa escuta, ela estava carente, está carente ainda de ter pessoas que se destacam e que possam levar o que a gente sente para fora, né, de uma potência muito maior. Então ela conseguiu encontrar uma lacuna
que faltava dentro da gente de ter uma força de expressão. E ela Não é que tem só o teste do meio, esse é o meio. Uma força de expressão extremamente popular, Luzi. Absurdamente, a história do SUS. Essa semana nós queríamos perguntar para o Henrique, porque o Henrique trabalha como posicionamento digital. Como que você vê essa guinada da Jojo? Midiaticamente, tipo, em questão de mercado publicitário também. Honestamente, eu tô nem aí pra Jojo. Nunca a validei como uma artista satisfatória. Agora ela pode ser justamente uma plataforma, um próprio canal de mídia, de comunicação sobre uma palavra que o Yuri trouxe antes, que para mim é a chave de tudo, que é a liberdade. A liberdade de ser quem é. O que se desdobra entre nós, com a Cláudia Leite, com quem quer que seja. Acho que a grande luta que foi calçada na história e no lastro da história com os homossexuais é sobre desvencilhar-se de predisposições que nos incutiram. Como, por exemplo, vincular ser gay com HIV, ser gay com promiscuidade, nunca mais, ser gay com drogadicção real. Pois então, ser gay com a esquerda, onde obrigatoriamente é preciso performar socialmente este papel. Onde entra o fator liberdade? Não era isso que buscávamos tanto, visceralmente, para vivenciar? Aí quando se posiciona através do seu trabalho, então aqui a gente pode pegar Cláudia Leite, Jotodinho, e vou pegar até, resguardado suas proporções, o caso da minha empresa, onde nós temos uma fala posicionada muito clara. Não atendemos pessoas de esquerda. Se você é de esquerda e você concorda com esse cenário que se desdobra e busca por marketing, busca por dar incentivo ao seu negócio, vai encontrar a tua galera. Porque nós não estamos dispostos a fomentar você. Nessa medida, cria-se uma polarização. Sempre que nos posicionamos, polarizamos. Afastamos aqueles que não estão em comunhão conosco e atraímos quem está, quem entende as nossas bandeiras, ideias, ideais. Que você leva assim desde o início, Desde o início. ou você num determinado momento Não, desde o início. E isso encheu o meu público-alvo para clientes de direita que entendem meritocracia, que entendem participação social, contribuição, que entendem que quando mais você serve, para mais você serve. Sabe? Que se você não vive para servir, não serve muito para viver. E que tipo de conduta se tem nisso? Então, os meus clientes todos me procuram em busca de marketing, mas chegam até lá pelo posicionamento de direita. O fato da sexualidade, para eles, é uma coisa que está irrelevante. No máximo, eles sabem que viado fosse tudo melhor que hétero. A gente é mais criativo, mas nós essa é a verdade. Eles não levam isso em consideração. Agora, a esquerda leva em consideração o fato de alguém ser de direita, e aí não se atrela a isso, ou descredibiliza o gay, então, da própria comunidade, por ser de direita. É uma coisa que é tão conflituosa na cabeça deles, que é quase como uma patologia. E por tem um psiquiatra americano que escreveu um livro, eu até pesquisei aqui, que eu gostaria de compartilhar antes. O nome do livro é A Mente Esquerdista, As Causas Psicológicas da Loucura Política, Dr. Lyle Hoster. Tá calçado nessa falta, nesse vazio, nessa incoerência de a gente. A gente teve hoje um fato na mídia aí que a Bela Gil tá lá batendo palmas para Cuba porque o Cuba é miserável, mas é seguro. E aí, e ela falando uma coisa maravilhosa, como eles, né, que o governo dá, assim, casa, ela não fala qual casa, né? Saúde, ela não fala qual tipo de saúde. Até assim, com todo respeito, tô torcendo pra irmã dela se recuperar, mas a irmã dela tá nos Estados Unidos, está de tratamento em UTI aérea, que não é Cuba, que é referência mundial de saúde. Essa questão. Mas peraí, vamos lá, vocês são médicos. Como que é essa questão de Cuba, que Cuba é uma referência mundial da saúde? Como que é essa negócio? De referência mundial, a gente tem que entender uma coisa. Na assistência básica, quando você não tem um mínimo de infraestrutura, é óbvio que quando você vai ter uma assistência básica, os profissionais eles precisam estar muito bem especializados naquele tipo de assistência, porque não há recurso, não há exame para fazer, não há o que fazer. Então, naquele tipo de especialidade, que é a assistência básica, que é o posto de saúde daqui, eles são extremamente especializados por conta disso, pela falta de infraestrutura, bem entendi, da medicina. E vem cá, e essa historinha que Cuba tem uma das melhores faculdades de medicina do mundo é balela. Até papagaio fala, né? Nesse caso, a gente também sabe que o marketing da esquerda sempre tem endeusado.
E nunca vai ser uma mídia onde vão se ter as falas vão corresponder aos resultados. Exemplo, eu tenho conhecidos que fizeram graduação em PUC, tiveram que voltar na metade, aí tiveram que iniciar do zero. Isso, inclusive, um deles se formou comigo, e ele disse que não é nada disso. Ele falava que não é nada disso, que é uma... Porque assim, por exemplo, o que destaca, por exemplo, o Einstein ou o sírio-libanês é a estrutura daquele hospital. E tanto é, quando você conversa com alguém que fez residência no Einstein e bota com o seu no hospital público, a pessoa não tem acesso àquele tipo de tecnologia que ela tinha no hospital, ela tem muita dificuldade. E eu não consigo entender se você tem dinheiro para ir para um Einstein e você se deslocar para Cuba, que é um lugar sem acesso. Faz sentido para Você já foi para Cuba? Não. Eu fui a Cuba em 2016, num resort, porque o resto do país é completamente sucateado. Acesso a qualquer coisa é um desafio tão grande, exceto se você for turista. Porque se você for turista, você detém a única coisa que importa quando falamos da polarização de direita e esquerda, de dinheiro. Agora, recentemente, eu fui a Barbados. Adoro falar das minhas chaves. Só para fazer uma pergunta. Os cinco estrelas dele corresponde ao que a gente pensa? As fontes estrelas ou é os 5 estrelas inferior do que a gente acha que é Superior. Isso são redes americanas, principalmente, né? Lembra do Profile? Isso mais uma vez mostra a incoerência. E agora que eu fui a Barbados, Barbados é um país no Caribe, onde a Rihanna nasceu, e é proibido não, mas condenável com pena de morte ser gay. Atos libidinosos entre homens publicamente, mais precisamente. E eu fui e voltei são salvo. Onde a gente demonstra que o que importa, na verdade, para essas pautas é o dinheiro. Se você tem dinheiro, você pode comprar absolutamente tudo. A homofobia está em todos os lugares, tanto na direita quanto na esquerda, algumas vezes mais acentuada, outras menos acentuadas. Fato é que não sofremos, como a própria palavra traduz, porque estamos protegidos por uma bolha socioeconômica cultural. Rico também é homofóbico, mas ele é homofóbico em silêncio, porque ser homofóbico é feio. Então o dinheiro, é difícil ouvir a homofobia quando você tem dinheiro, porque o dinheiro sempre fala mais alto. E as mídias, o marketing da esquerda, aí é a minha grande irritação. Porque sim, são melhores, são mais expressivos, portanto dominam os canais de mídia, dominam as pessoas que se comunicam, porque as pessoas de direita parecem dormir em berço esplêndido, parecem ficar quietas em relação a isso. Acho que o nosso trabalho enquanto criadores de conteúdo, com posicionamento, é extremamente importante, porque eu vejo que muitas pessoas se valem de nós para comunicar aquilo que querem passar adiante. Essa pergunta, então, mas se a direita... Puxa nesse seu gancho, então, por Tônico Douglas, se a direita é tão boa em rede social, por que midiaticamente a esquerda se destaca? Porque assim, a gente vê o barulho que a gente faz em rede social. A gente viu a questão dos 6-1 aí, Bonícolas, que o governo voltou atrás. A gente agora é para a questão do Glauber aí, né? São questões assim que a direita manda muito bem. Eu brinco que a gente tem a tia do Zap, né? Que o nosso segredo é a tia do Zap e a tia da Bíblia. Por que a direita se destaca tanto na internet e a esquerda tanto na imprensa? Eu acho que a direita, algumas lideranças da direita política mesmo, que eu falo, elas pecam em alguns aspectos. Então, elas são muito boas em fazer uma contraposição ao governo, mas elas, para se posicionar a determinadas narrativas, elas não conseguem. E aí eu vejo não uma falência, mas uma dificuldade mesmo, porque a direita, por exemplo, não consegue se comunicar com efetividade com o LGBT, que é uma pauta totalmente tomada à esquerda. E porque a esquerda ela vem anos e anos criando uma narrativa de igualdade. E daí volta o negócio da teoria do elástico, como eles não conseguiram entender qual é a forma de comunicação para trazer um LGBT de esquerda a entender o que é ser a direita. O gay, ele, é impressionante, pelo menos vamos falar da nossa classe social, se utiliza muito do capitalismo. Então, você tem as divas pontas, você tem menino que... Ozempic, Smart Fit, né?
E tudo que vem no Conv Smart Fit, desde o hormônio ao banheiro da Smart Fit. Pura banheirão. Né? Então, assim, aí tá, aí você vai pro turismo. Se você tá falando de um gay que tem um perfil socioeconômico mais elevado, e você vai falar de Croácia, você vai para Mykonos, você vai para Algarve, em Portugal, você vai para Treposo, você vai pro Carnaval de Salvador, e eu não vejo o gay, o gay e o capitalismo como duas coisas separadas. Aliás, eles estão muito. Como você vê isso? Então, assim, esse padrão de vida elevado, luxuoso, de marca, de grifo, de viagem, de diva pop, você consegue assim, dissociar o capitalismo do gay? Então, tá intrínseco no gay, né? Querer se apresentar, né, bem, se gosta. Primeiro, a gente acaba sobrando mais dinheiro, né? Porque normalmente o gay não tem filho, né? Ele vive mais no individualismo, então o salário dele sobra mais para ele. Então, com isso, ele é capaz de investir mais no seu vestuário, de comprar um carro bom, de poder comprar um apartamento melhor, de poder fazer viagens melhores, né? Então, eu acho que esse formato, né, e essa condição, né, que nós acabamos nos privilegiando, né, por sobrar mais dinheiro, é que eu acho que a gente busca ter mais essa coisa do consumismo mesmo, né? A gente gosta de consumir, gosta de consumir, que é bom. E isso não tem erro, né? Isso é direito para todos. Quem gosta tem programas nisso. Isso é só que o cuidado com a imagem mais exacerbado. É algo que o gay, ele já traz com ele esse autocuidado. E óbvio, o dinheiro alinhado a isso vai contribuir para que essa imagem seja aplicada. E eu acho que é nesse ponto que eu vejo que as lideranças de direita, ela tem uma lacuna. Porque a esquerda se cria um discurso muito fácil de todo mundo é igual. E daí, em contrapartida disso, as lideranças da direita estavam querendo passar na Comissão de Família a proibição do casamento civil igualitário, que é onde é as falhas. Então, a gente está falando do Brasil, onde a média de livro é de 3 por ano para a população. É uma baixa intelectualidade muito grande. Então, é muito fácil você vender discursos e vender esperança. Quando você tem um discurso onde fala, vem aqui que eu vou te abraçar, e o outro discurso que quer proibir o seu casamento, é óbvio que você vai no que te conforta mais. Só que quando você pega as práticas, as teorias, se aprofunda mais nas consequências, que daí você vai ver que não tem nem sentido e é muito mais maléficas pro LGBT. E como que a gente diz pra essa pessoa de direita, precipitada de direita, querido, você não está sendo de direita, porque se estamos falando de liberdade, e aqui temos liberdade sensual, liberdade financeira, liberdade... Como que você vê isso, Léo? Como que você aborda, né, até assim o nosso público, né? Porque assim, né, gente, tá um deputado ali falando, você votou no cara, o cara é de direita, o cara tá te apresentando, então você vai concordar com aquilo. Como que você vira e fala, querido, você tá sendo muito mais de esquerda do que de direita? Como que você diz como sou de direita? Você está sendo muito mais socialista que de direita. É que, na verdade, assim, eu acho que é mais... Eu vejo que são mais os caras mais antigos, talvez. Essa direita antiga, essa galera mais conservadora mesmo, que é o lado da direita, que é o que eu não concordo mesmo, e não entender que mudou, que eu estou do lado dele, e eu acredito em algumas coisas que ele acredita, outras eu discordo. Mas ele, querendo ou não, a gente faz parte dos no grupo. Cara, você tem que me engolir, vai ter que engolir a gente, mudou, né? Então, eu acho que tá melhorando. Eu vejo que tá melhorando sim. Tanto que uma coisa que a gente falou no começo, né? Que é uma coisa que bate muito o fato de alguns falarem umas cagadas, né? O nosso ex-presidente falar alguns discursos preconceituosos, não é um posicionamento do que ele representa. É um posicionamento pessoal. Todos nós tivemos discursos preconceituosos, falamos coisas horríveis numa sala. Então eu não posso julgar uma pessoa por um posicionamento dele. Ele tá falando pelo país, tá falando uma posição dele. Pois vamos usar isso pra atacar a gente. Eu queria que o Thomas respondesse essa pergunta, que é uma das bandeiras dele do TikTok, que é o seguinte, vamos sempre jogar na nossa cara, todos nós aqui, essas falas do Bolsonaro. Vamos sempre jogar na nossa cara, com o argumento de que conservador não gosta de mudança social. Conservador quer manter as coisas como elas são.
E quando se conquista o casamento igualitário, é uma mudança social. Como que eu me defendo desse argumento de você é barata a favor de inseticida, por quê? Porque conservador não gosta de mudança social. Então conservador não gosta de gay. Quando me falarem isso, o que eu respondo? Eu vejo que essa discussão, que se criou um conceito do que é ser conservador que não faz parte da teoria, porque eles acham que a teoria fala. Eles acham, por exemplo, que ser conservador é igual a salsicha e o conservante. E não é isso. Ser conservador, nada mais, nada menos, é você entender que existem instituições sociais que devem ser preservadas para que a humanidade possa andar. Que é tipo o quê? Seriam os direitos naturais, né? A vida, a propriedade e liberdade, né? Do justnaturalismo e tal. E o conservadorismo, diferente do liberalismo, que também defende os direitos naturais, ele vem numa pegada antirrevolucionária. Então, as mudanças, elas não podem ser bruscas, elas têm que ser de forma prudente. Porque se você vê que está acontecendo um erro ali, é muito mais fácil você consertar no começo do que consertar no final. E num movimento revolucionário não tem como fazer isso, né? Você vai quebrar tudo para tentar reconsertar. E então, quando ser o gay conservador, a própria direita também precisa entender que ser conservador não é ser só contra o PT, não é ser só contra a esquerda de uma forma muito rasa. É você ter uma filosofia onde você vai defender a sua liberdade, a sua propriedade, a sua vida e respeitar que a vida, liberdade e propriedade do outro, que também é um direito dele, seja preservado. Eu sempre falo a questão não adianta eu lutar pela liberdade só pelo convém, né? Então eu acho que isso entra calha aqui, né? Que eu acho que existe uma parcela da direita que vai lutar só pela liberdade. Convém, ou você é a favor da liberdade, ou você é contra a liberdade. E não tem meio que tem uma pergunta polêmica para vocês. Erika Hilton defende gays ou defende gays de esquerda? Mas começar forte. Defende a peruca da compra. Isso não é polêmica. Isso é uma constatação, né? É um elefante branco na sala. Não falar sobre quem ela teria representado hoje seria muita negligência nossa. Ela defende pautas particulares, de interesse próprio. Esta criatura não defende absolutamente nada que se estenda a outra pessoa, somente as suas intenções primitivas que deveriam ser tratadas num setting terapêutico. Sem contar que, na minha percepção, desculpa rapazes, aqui que fique claro, eu não falo por todos, é uma grande patologia psíquica o que aquilo se transformou, onde existe todo um processo antinatural de se converter a uma coisa que ela não é, inclusive um processo de esbranqueamento, digamos assim. Ela é uma criatura higienizada para atender às demandas do conservadorismo. Como se buscasse essa aceitação intrinsecamente, silenciosamente no outro. Sou mulher, sou magra, sou branca e defendo e sou diferente. Tem uma coisa no discurso dela ali que você vê, ela tá sempre falando que nós o país que mais mata LGBT, a população, atrás dela estão sempre essas pessoas, ela tá sempre muito arrumada, com mega hair, cabelão, enfim. Toda trabalhada na grife, e atrás dela aquele povo com cara, sabe, você olha, se parece que o cabelo tá fedido, que não lavou, sua cara suada, uma pessoa com uma cara de sofrida, que é aquela pessoa que você fala, gente, essa pessoa tá pronta pra morrer. Você sente também que, assim, ela sente, Joel? Gente, pastor, ela faz isso. Ela não faz isso, gente. Ela tem todo o característico de ser narcisista. Porque ela tá ali plena e atrás tá sempre aquela pessoa que ela tá falando. E quanto ela representa os trans do Brasil? A gente só virou a realidade dessas pessoas que se expõem a açougueiros para tentar uma transição que seja esteticamente agradável e morrem colocando aquelas coisas industriais do rosto, no corpo. O quanto ela representa, então, essa categoria? É de uma condescendência intelectual as pautas que ela levanta, porque essa não é a realidade que a galera que ela defende vivencia. Essa galera morre espancada na favela. Assim como nós não falamos em nome do gay preto periférico, ela tampouco representa a coisa, porque ela levanta essa bandeira de preta, né? Mas assim, ela se embranqueceu. E precisa. Jogam isso na cara dela o tempo inteiro, não é? Tempo inteiro, e ela usa isso, na verdade,
ela ter um discurso que, se você não consegue. Eu coloquei um raciocínio muito bem estruturado, você fica ouvindo para saber o que sai dali. Mas ela dá uma volta imensa e não fala nada no final. Né? Ela tem essa capacidade de chamar a atenção, porque ela usa de pautas identitárias que atrai a atenção, porque toda hora, querendo ou não, a gente tá falando dela. Ainda tem isso, sabe? Mas essa, Sabe, não, disso? duas perguntas. A primeira, vocês acham que ela é deputada mais, assim, vou botar o Nicolas como deputado mais relevante da direita. Você acha que o outro polo, Léo, Tony, vocês acham que hoje você pode dizer que Erika Hilton é o principal nome midiático da esquerda? Talvez seja a que mais faça barulho, mas talvez seja a que menos fez alguma coisa pela esquerda. Eu acho que talvez ela até prejudique mais a esquerda. Nossa, super. É isso mesmo. E eu tenho visto muita gente de esquerda, né? Amigos meus que votaram, né? Ou que apoiaram nela, que estão vendo que ela realmente tá enganando um pouco. Na cara dura, né? Porque ela começou com uma ideia, veio uma proposta de defender e ajudar a classe, tudo. Hoje ela não faz nada, absolutamente nada, a não ser gritar. Pois é, a Cíntia Chagas... Citona. Vou fazer uma pergunta. Cíntia Chagas deu uma polêmica um dia porque fez um post assim. Erika Hilton não tem uma boa oratória. Ela é uma pessoa que grita. Você concorda, Dói? Não, é o que eu acabei de falar. Eu só vi essa mulher gritar, né? Ela tem um lado, eu gosto de algumas pautas dela. Ela é bem inteligente. Por exemplo. Agora não por aí. Cidade Baba Floresta só é aqui, eu passo as participações delas, ao pastorar a SP que eu achei ali. Eu achei interessante. Mas depois ela virou totalmente o discurso, né? Ela se transformou naquilo que ela julgava, né? Porque agora ela é branca, cabelo liso. Ela não é mais preta, não é essa periferizada. E rica. E eu falei, você tá em contraponto nisso? Querer isso. O problema é que não discutir que não se deve querer isso e lutar contra isso. Tem que todo mundo quer sair da periferia. Bem-vindo. Eu vejo, tipo assim, ela traz esse discurso de lutar pelas pessoas trans, pretas e tal, mas ela foi eleita por isso. Então, a partir do momento que ela consegue resolver minimamente o problema dessas pessoas que fez ela ser a deputada, como que ela vai voltar a ser deputada? Qual é a motivação dela resolver um problema se ela ganha dinheiro e muito bem por esse problema? É aquela mesma coisa do Bolsa Família que explora a fome, eu acho, né? A gente cai nesse lugar. Não vale a pena para o Estado, né, que você tenha educação de qualidade, que você não passe fome, porque é onde é toda a assistência dele. Então, e tem um episódio dela que eu sempre cito, que é a nomeação de Flávio Dino. O Lula tinha prometido uma mulher preta, tá? E aí, ele indica Flávio Dino, né, pro Injura, pra nossa querida, amada, Suprema Corte Brasileira, né? E ela fala nada, né? Ela não tem como atacar o Lula. Você concorda? Porque se você colocasse o Bolsonaro naquela situação, o cara promete uma mulher preta, entrega um homem que, tudo bem, Flávio Dino se entende como homem preto, é autodeclaratório, né? Assim, calado me dê, calado me dê, sem processo me levanta, é autodeclaratório. Então, se ele fala que ele é homem preto, acabou. Isso não tem discussão. Não existe campo para discussão aqui, né? Vamos colocar dessa forma. Mas, assim, ela não fala nada. Isso faz lembrar um vídeo seu, quando você falou assim, ela fica falando, não me calarei, mas me se calça o Lula quando não coloca a mulher. Não, obrigada. A esquerda ela faz isso, né? Cadê a Aniele falou o quê sobre o assassino da Marielle ter ido para uma outra pauta, mas fazendo um comparativo aqui. Sempre a esquerda se cala. Quando o líder fala, quando o Lula vai falar alguma coisa, mesmo sem contraditório a eles. Joso, que maravilhoso ter trazido esse tema que eu nem anotei aqui para falar de Marielle Franco. Eu quero botar uma discussão aqui na roca. Eu diria que nos últimos 10 anos, eu diria que se eu tivesse que colocar assim das maiores bandeiras da direita, eu colocaria Marielle Franco. E de repente esse assunto... 8 de janeiro... E de repente esse assunto perdeu relevância quando não é mais o Bolsonaro que mandou matar Marielle Franco. E a Aniele, gente, vira uma grande... Hoje, olha aquela mulher... Ela é um elefante branco, porque não podem mandar ela embora porque é mulher preta. Você demitir outra ministra, mulher... Mas assim, eu tenho a impressão que você não tem utilidade.
Antes eu te usava de vitrine. Agora você é daquela vitrine velha, daquela loja que fechou e tá juntando teia de aranha. Vocês têm essa impressão? Que ela tem função mais? Não tem. Em coerência com isso, na João, tem agora as presas políticas sem anistia, de onde estão a esquerda se cala do feminismo, que é uma pauta muito levantada, se cala sobre essas mulheres e não conseguem apontar o que essas mulheres fizeram, quem elas mataram, o que elas fizeram de que é uma afronta à lei. Expressar opinião não é, muito pelo contrário, é garantido pela Constituição. Então, a esquerda reincidentemente se silencia quando a prática, quando o mundo real descredibiliza a sua fala. Tudo bom? Bom dia. E tem uma situação sobre esse caso da Marielle Franco. O Chiquinho Brazão, ele foi preso, né, preventivamente, em março de 2024. E o povo brasileiro paga o salário dele de deputado até hoje, porque a Câmara Legislativa não fez a cassação dele. É, exatamente. E entraram no assunto do Eduardo Bolsonaro também, né? Que do ano pro Bolsonaro, naquele mês que ele foi para os Estados Unidos, depois teve mais matéria a respeito disso, mas parece que ele recebeu de forma integral e se jogou muito isso na cara de Eduardo Bolsonaro, mas assim, a gente esqueceu também de Brazão. E bom, tem uma pergunta para Joel, que não tem falado muito. Posso perguntar, amor? Pode? Bom, Nicolas ou Erika Hilton? Pra quem eu vou dar? Eu não tava esperando por isso, não. Eu comprei das series. Minha color desse jeito, então bota isso, tá? Bom, essa parte vai ter que ir pro confessionário. Bom, o Brasil é o país que mais mata LGBT do mundo. Vamos falar sobre isso. Porque, assim, eu diria que é a base de argumento de todo deputado, senador e vereador LGBT, militante do Brasil, que o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. Ele é, Tony, o país que mais mata LGBT no mundo? Olha, as últimas estatísticas aí dizem que sim, né? Nós temos aí um índice muito elevado, que inclusive nós passamos, tanto é que julgaram tanto o Bolsonaro, que era, né, todo contra enfim, foi na época do Bolsonaro que nós tivemos o menor índice de assassinatos do público LGBT. E agora vem só crescendo. E aí eu te pergunto, cadê a militância para Exatamente. este fato? Thomas, fale um pouquinho da ONG Gays da Bahia pra gente poder discutir esse assunto, que eu tô mais arrasa, vamos lá. Essa estatística que o Brasil é o país que mais mata LGBT do mundo, ele é do grupo Gay da Bahia, como o nome mostra, totalmente enviesada. Eles publicam anualmente essa pesquisa, né? E sempre vinha com uma situação crescente, mas se você pega a metodologia para você ler como que é feita essa pesquisa, eles não têm números oficiais. Então, a partir do momento que você é um gay e morreu, seja de atropelamento ou seja porque você ficou doente, eles colocam na estatística que um gay morreu por causa da homofobia. E tem uma situação muito engraçada em relação a isso, que se vocês podem entrar no site lá, vai ter todos os anos, só que tem um ano, se eu não me engano, é o de 2022. Pulou, não existe mais esse número. Por quê? Houve uma diminuição das mortes, segundo esse grupo, do LGBT. E daí, para eles continuarem nessa narrativa, a conclusão desse estudo fala que se morreu menos LGBT naquele ano em específico, porque os gays estavam com medo de sair de casa porque estávamos no governo Bolsonaro. Então, é cômico você pensar nisso. E isso pegou muito... né? Isso pegou muito mal na época, que eles resolveram, só parar de publicar esse ano. Mas é muito... Você vê, eles usam como dado, dado oficial, concorda? Imagina que eu pegar jornalzinho e ficar recortando matéria. Você imagina, caiu um raio, rejou um assalto. A verdade é que defender só a falta LGBT, isso cansa, e eu acho que a população tem passado tanto de um lado como do outro, porque o que a gente percebe é que a gente está cada vez mais preso, refém da nossa liberdade. São Paulo mesmo, se a gente pegar de 10 anos para cá, mudou muito. Escobar não vê mais essa de aquele bairro perigoso aí, se você tá no seguro, não existe isso, gente, tá? Cada vez mais retém, mais micoado,
independente se é de se esquerda, direita, LGBT, hétero, o que for. E o Brasil, ele tem marcado muito. O brasileiro, ele tem esse temperamento mais explosivo, mais sanguíneo. Eu não sei se ou fraquezas do sistema jurídico e também ou questões de temperamento mesmo do nosso perfil, mas a gente mata muito, entendeu? Então assim, cadê? Esse é um ponto importante, ao invés de só de entender também e falar só prima LGBT, é da segurança com o indivíduo, acabou, não tem, e tá cada vez piorando mais, então até me cansa um pouco essa questão de nossa, mas LGBT morrendo, essa análise que é feita de forma completamente consistente, e a gente está cada vez perdendo mais espaço aqui na buraco e perdendo nossa liberdade. Imagina ser uma pessoa que queira ir discutir com o Tom. Deve ser o GIF. Vai arrasar a pesquisa da metodologia que foi feita esta pesquisa. Deve ser. E eles repetem isso a todo momento, né? Virou um bordão, né? Tipo, virou um slogan, né? Mas quando você vai ver o que é de fato, não é nada O Brasil é o país que mais mata homossexuais, mas mata trans agora, né? É trans, isso mudou. É que ultimamente é tudo trans, né? Colocou um vestido, virou trans. Isso é a condescendência intelectual. É o país que mais mata LGBTs. É o país que mata muitas pessoas. Esse é o povo. Essa é a discussão que tem que ser levantada. Deus nos deu uma chamada de ordem tão ínfima, tão pequenininha, que é ridículo a gente usar a nossa vida para falar sobre isso. Eu ouvi de levantar essa bandeira lá no Palestina. Exatamente. Eu sei que falo isso, assim, eles defendem tanto essa bandeira, né, e é um lugar onde quando você chega, você morre, né? Por exemplo, o Brasil, caso quisesse, poderia fazer um censo, o IBGE bater a sua corte e dizer quantos homossexuais moram nessa casa. A gente poderia fazer um censo, se caso quiséssemos ter este dado, né? Você pega a Uganda e eu sempre, pelo menos eu coloquei no país onde homossexualidade é passível de pena de morte. Fiz um vídeo, eu lembro que o Uganda ficou. Agora, existe liberdade para o Instituto de Pesquisa do Governo bater a sua porta onde a pena de morte é passível de... a homossexualidade é passível de pena de morte? Existe espaço para o Instituto do Governo bater na sua porta e falar: escuta, querido, quantos gays moram aqui? Falar, somos um casal. Existe? Gente, isso não existe. Aí como que você vai colocar o país muçulmano? Você vai colocar Emirados Árabes, você vai colocar Irã, você vai colocar Palestina, você vai colocar a própria Uganda, vários países africanos, você vai colocar na mesma casa e falar que mata igual. Gente, aqui a gente consegue quantificar. Como que você vai colocar na mesma casa num país que você não consegue quantificar? Eu acho desonesto. Sim. Eu acho desonesto. Eu acho que, vocês falam tanto de regulamentar a rede social, eu acho que é o tipo de vídeo que tinha que ir por fake news. Vocês não concordam? Sim. Gente, vocês estão propagando mentira. O Brasil não é o país que mais mata LGBT. Não é. Não é. Outra coisa, vocês acham que o G tinha que sair da comunidade? Eu sempre falei disso aqui. O G... Eu acho que o G... LGBT, você acha que o G tinha que sair do LGBT? Eu acho que o G precisa lutar pela comunidade que ele fez. Os G são anistípicos banais. Frequência da época, G. Como animado. Da época da parada gay, né? Da parada gay, não vira patão. O que é isso? Como? Essa do GM, simpatizante. Simpatizante. E daí, eu acho que se deixou, né? A comunidade LGBT ela se deixou levar por pautas midiáticas, e hoje o gay, que sempre foi lutando pela sua liberdade, hoje ele não tem mais espaço nenhum. Tipo, dentro da sigla do abecedário, o gay é praticamente o fascista. É o fascista. É o... como que ele chama? O privilegiado, né? É, o privilegiado, Você. Não acabou, não. Nossa, vocês que tudo deram padrão só pra não entender que pra gente fazer uma regra. A gente considera padrão, então eu não. Isso é padrão. Meu. Ele é um urso, gente. O que é o que? É o que mesmo? LGBT? Não, LGBT gay. Tá, mas o que é o Eu sei, a gente não tem ideia onde é por hoje. Gente, olha que loucura. Vocês ficam envergonhados? Léo, você fica envergonhado? Eu não fico, e eu falo pra todo mundo que eu não sei o que significa. Não tem a obrigação de falar
que significa, e não significa que eu não defenda as pautas ou eu não tenho representatividade, porque eu simplesmente não concordo. Eu também, gente, eu falo assim, eu não sou LGBT, eu sou gay. Exato. Queer seria o gay da linha de peixe, vamos sei. Eu acho que as letras foram criadas para segregação. Eu acho que o objetivo foi esse, mas foi o objetivo de vamos unir a letra. Não, eu não vejo por aí. Eu vejo que realmente foi para enfraquecer. É muito mais fácil eu colocar cada um em um colar pequeno e cuidar de todos. E aí eu coloco um contra o outro de vez em quando para fazer uma brincadeira boa e tal, e é isso. E tem letras ali que não faz o menor sentido colocar, igual pessoas que são intersexo. É uma questão biológica. Tipo, a gente tá falando, o GLS se falava sobre uma questão social, sobre liberdade individual. E daí você pega uma pessoa de uma questão biológica, de malformação, e coloca na bandeira LGBT que não se conversa. de malformação. São as pessoas hermafroditas, por exemplo. Entra ali também. Agora tá. É o intersexo agora. Ele não pode Você, ó, você mudar o nasceu. Acho no falso site. Então tem biológico, isso de ser. Fala aí da. E também, tá? É científico. Gente, posso falar um negócio? Isso que parece conversa de doido. Não tem nada a ver com o assunto, mas tem. Nós temos 2 bulldogs em casa adotados. É o Chico e a Buba. A Buba, a gente adotou porque ninguém queria ela lá na ONG, porque ela é uma cachorra hermafrodita. Ela tem 2 sexos, então ela tem lá a pepequinha dela e tem um pentinho no meio da pepequinha. Manda uma foto, Vou mandar. Ela tem trejeitos de ela tem trejeitos de pena, tudo, mas ela tem esses 2 sexos. Enfim, perfeito, uma cachorra maravilhosa, carinhosa, gente. Cadê tão? É cadelinha. Mas enfim, um dia a gente eu estava no espaço pet lá e tal, e ela comentou, aí a moça estava olhando, olhava aquilo, olhou com um pintinho, olhava, eu falei, já pegou, né? E aí ela perguntou pra mim, né, fêmea ou macho? Eu falei assim, ela é o que você quiser que ela for. É cachorro. Sou hermafrodita. E a moça deu risada e falou assim, até nisso vocês estão fazendo aí. Olha, aí você vê a pauta, né? A questão dessa hermafrodita. É uma questão biológica. Mas eu vou ter. Mas eu tá, pelo que você me falou, não sei se foi a interpretação minha, pelo que eu entendi é que ela não tinha percebido que era hermafrodita de fato, que dá uma afirmação. E ela achou que você tava, tipo, dizendo assim, não, você Tava acreditando. Exato, e estava inventando. Então, uma questão biológica não é uma pauta, né? Então, esse bando de letras, eu acho que é outro rolê. Não tem nada a ver com a bandeira. é super classista, queer. Vai perguntar para um gay periférico o que diabos é queer. Mas é padrão, é e é uma coisa que eu falo muito, tipo assim, a travesti que tá na prostituição na rua, lá perto da Praça Roosevelt, ela não tá se perguntando sobre gênero neutro, por exemplo, sobre pronome neutro. E ela quer os 20 reais. Ela quer os 20 reais. E é muito bem colocado o que você falou, tipo, se tornou uma pauta elitista. Daqueles adolescentes que tem tudo na vida, mas ele quer uma opressão pra se chamar de sua. Que eu acho que se incentiva muito isso nas redes sociais hoje. Pois é, que eu fico. Não é intersect. Tá. Vem cá, bom que você entrou nesse assunto, aquele adolescente que é o problema pra se chamar de seu, a gente entrou nessa semana na questão de criança, adolescente trans, hormônio, Inglaterra, Erika Hilton, visto cancelado, Conselho Federal de Medicina proibindo hormônio em criança e adolescente. Pergunta pra vocês, que é uma grande discussão da internet. A minha resposta é não, mas eu quero saber de vocês. Existe criança trans? Não existe criança trans. Desde que eu posso ouvir no médico. Isso é o total delírio. A criança, ela está em processo de construção da identidade de persona dela. Ela começa a amealhar e construir todos os elementos que vão compor a identidade dela aqui nesse mundo. Então, assim, para a criança não faz diferença. Ela nem sabe o que é masculino, feminino, da forma como o adulto pergunta. Só que o problema é que o adulto pergunta, você acha que você se sente com uma menina? Você acha que você se sente um menino? Ela vai falar assim. Ela vai dizer não. Ela vai dizer que achar o que passar na hora na cabeça dela. Ela não tem aquilo suficiente para conseguir responder de forma consistente isso. Por que a criança
ela responde, por exemplo, por questões enquadradas com uma criança, ela não pode responder com um adulto. Por que uma criança não divide célula com um adulto com o sistema prisional? Por que um pré-adulto, um adolescente, ele responde de forma civil, de forma penal, diferente de um adulto? Porque ele quer total capacidade com o adulto, ele tem a mesma condição de responder como adulto. Claro que eu tenho uma criança desiste de ser uma criança trans. Isso é uma criação do adulto perverso que cria, implanta esse sistema que a gente percebe isso nas escolas. Uma pergunta, esse é um entendimento da Sociedade Brasileira de Medicina? Esse é o obediente do Conselho Federal de Medicina história, civilizado. O Conselho Federal, ele se posicionou essa semana, comentando que seria proibitivo o bloqueio hormonal de crianças que se dizem trans. Pode chamar de castração? É um processo de castração que você vai colocar o hormônio oposto àquele da natureza. Porque assim, o que eu ouvi da internet foi, você vai tomar hormônio pra inibir, mas a hora que você parar de tomar hormônio, aquilo volta. Mas assim, eu chamaria de castração, se existe. Mas não é um intertopente assim e desliga, né, gente? Assim, a gente vai bloquear a formação dele, o desenvolvimento da todo o eixo metabólico dele. É um sistema muito complexo. Você acha que isso eu acho que fala muito mais de uma necessidade da mãe de querer que aquela menina seja um menino do que da própria criança em si. Porque a Barbie nasceu assim, gente. Você conhece a história da Barbie? Não. A criadora da Barbie, ela percebeu que a filha dela gostava de brincar de adulto. Então ela gostava de brincar de médico, de astronauta, de enfermeira. E aí ela criou uma boneca, porque as bonecas eram crianças, era uma representação de bebê para as crianças. E aí a criadora lá da Mattel, ela percebeu que as crianças gostavam de brincar sendo adultos. Então ela pecou aquela boneca e colocou em várias profissões, e assim nasceu a Barbie. Você concorda que a criança vai fazer isso, vai brincar de ser menino, vai brincar de ser menina? Mas é justamente isso, porque cai dentro de um espaço mental que é o espaço lúdico. E nesse espaço lúdico não há fundamento para se tornar uma decisão como essa. E eu vejo que não é nem só a mãe, não. Essa criança, ela está sendo bombardeada desses estímulos por todos os cantos. É no desenho animado, é na escola, são com os colegas, no próprio ambiente familiar. Existem ambulatórios de transição de no Brasil? E inclusive, mas para adulto? Não. A criança ela começou o processo dela. Que isso? Para ser, existe um ambulatório no Suíça. Sabia disso? A Marina Helena, durante a campanha eleitoral dela em 2024, ela denunciou durante a campanha esses centros de acolhimento que previa o bloqueio hormonal para crianças de 8 a 14, de 8 a 16, não sei, e era autorizado pela Prefeitura do Estado de São Paulo. E junto com isso, eles tinham a Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Paulo tinha uma cartilha de gênero neutro. Não, gente, eu acho que assistente social tinha que vir em cima de mãe assim, vocês não acham? Não posso. Eu acho que tem que vir assistente social em cima de... Que isso? Tipo a Janjo. E é interessante, você falou... Ela tem profissão. Vamos falar ela da... Não, peraí, não esqueci. Ela de Janjo, então. Eu não sei pela vida. Pensa, não, a gente precisa falar de Rosângela. Eu havia te perguntado. Nicolas ou Erika Rioto, Joel, eu te pergunto. Michele ou Rosângela? Não vou responder isso, não. Vamos lá. Mas o que você acha que são todos? Ela é Doce ou reciclaridade? Michele. Vou dar dados. Eu não sei nem por onde começar, pela gira para ser gasto. Se a gente começa pelas viagens, se a gente começa pelas... ela se intrometer em política, se a gente vai para as roupas, eu não sei eu acho assim, uma coisa no... Ela adotando cachorro, se achando dono do Rio Grande do Sul, ali é uma coisa tão pisada para mim, que eu jogo para vocês, assim, Léo, Tori, Thomas, meninos. O que eu mais gosto é aquela foto dela, um avião para as doações do Rio Grande do Sul, mas a gente só rede era uma cesta básica em cada poltrona do avião, e a cesta básica era fibrelada, e ela ao lado, assim. Sabe o que ela desperta em mim, o que tem de pior dentro de mim, que é um elitismo absurdo? É quando sai aquelas manchetes, Janja gasta R$80 mil em Cotima.
Janja vai para o Japão, Janja vai para a Índia. Eu pensando, eu vou passar o final de semana em Piratuba, gente. E a assistente social ali fazendo isso? Que cabimento é isso? E quase ia, né? Então, a Janja é a Lady Kate como primeira dama. Tem explicação. Tem espaço. Não tem um critério, não tem nada a se falar da Janja porque ela é aquilo. Ela é o personagem da Lady Kate. Personificação da Lady Kate. Que é incrível que nem a esquerda aceita ela, né? Porque a primeira dama da esquerda é a Marise Pons. Eles têm essa questão ali dentro do PT, né, que eles não gostam dela, mas o que mais me incomoda nela é o nós. Então, por exemplo, ontem ela gravou um vídeo lá que, bom, o Instagram dela segue fechado, foi postado no perfil da Glaze Hoffman, usando a história da Raíssa, a menina que foi assassinada por algum jogo de rede social, alguma coisa tipo, enfim, eu acompanho muito de perto a história, mas ela fala que nós estamos lutando para passar a regulamentação de rede social, mas eu falo, gente, mas quem é idosa? Eu falo, olha, o meu primeiro viral, comecei lá atrás, a Janja foi para um evento da ONU, tá? E neste evento da ONU, o Biden falou assim, olha, precisamos dar mais espaço para as mulheres. Ela chegou num evento com a Central muito brava e falou, olha, nós não precisamos que homem nenhum nos dê espaço, porque nós somos mulheres e nós conquistamos e galgamos a nossa dependência, nosso próprio estado, não precisamos de homem. E aí que foi que o vídeo viralizou, eu falei, conversando por vocês, só daí por causa de baixo. Porque a sua função hoje, eu sei quem é Rosângela, porque você casou com macho. Porque você dorme com macho. Porque você é esposa de macho e é a função dela. Qual que é a função de... Desculpa, gente. Mas qual que é a função, perdão? Fazer um corotinho lá pra de... Mas, gente, é você só perdão por causa dele. Você está condicionada a ele. Ela está condicionada a homem. Acabou, e isso é indiscutível. Isso pra mim é indiscutível. Só que o maior fantasma da Janja se chama Michele Bolsonaro, né? Porque existia primeiras damas antes de Michele e agora tem as primeiras damas depois de Michele. Esse aqui foi sempre uma figura muito para trás antes de Michele. A gente teve primeiras damas de extrema importância, igual a Dona Ruth Cardoso, mulher do HC, mas que teve um engajamento de amor, de fazer multidões e ir atrás e colocar ela como uma figura política também, foi só a Michelle. Então a referência que a Janja tem, que eu preciso ser mais do que a Michelle. E ela acaba fazendo ela se fubando ali. Como que vocês acham que a Michelle chegou neste lugar sem abrir a boca? Porque eu, quando volto, eu fico pensando de 18 a 22... Você não via a Michelle abrindo a boca, você não via a voz dela. Ela praticamente conseguiu esse lugar em silêncio. Esse cabe é trabalho, porque tá aí a elegância, né? A partir do momento que você fala quando você é chamado, você se dá a sua opinião quando alguém pergunta, você tá nos lugares totalmente comida. E é assim que é o que incomoda o outro lado, né? E é o que a Janja nunca vai conseguir ser. Então, eu acho que a Michelle, ela foi assim, a elegância dela não tem nada a ver com relação a o que ela veste, a maneira que ela se comporta. Eu vejo que isso é bem. Ela sempre. Desculpa, então. Ela sempre teve o comportamento, enquanto primeira-dama, que era um comportamento complementar. Ela nunca quis tomar o lugar do presidente. Ela nunca quis ser o Bolsonaro. Ela sempre teve atitudes complementares. O que ela construiu depois que não era mais Bolsonaro, não tinha mais, aí são outras questões. Enquanto governo Bolsonaro, ela sempre teve a atitude de abrir o palácio para receber as crianças, abrir o palácio para a comunidade surda. Sempre foram questões complementares ao governo. Nunca foi querendo ficar no lugar do Bolsonaro. Então, eu acho que isso aí é que fez ela se destacar tanto. Nossa querida e amada Miss Enchente, que debutou no Rio Grande do Sul como representante do país, salvando cavalo, adotando cachorro. Mas assim, é tanta coisa quando eu falo de Janja. É roupa, é querer mandar no governo, é viagem. Eu não sei por onde começar, eu vou jogar para vocês por onde começamos para falar de Mozão. Eu acho que a Janja foi uma oportunista, né? Uma oportunista que deu sorte, porque ela começou a ir até presídio, né?
É verdade essa história, gente? Casou com um homem bonito, né? Uma pose Isidora. Sempre jogam na cara dela a história da visita íntima. Tem dado oficial disso? É verdade isso? Parece mas é com você. Até tipo, não, parece que teve visitas que foram sei lá, fala inconstitucional, né? Quando não podia fazer. Ela não era advogada, né? Sim. Ela estava como advogada e não podia entrar. Pois é, mas eles estão passando pano, óbvio que a esquerda não vai brigar contra isso, então não adianta, né? Mas a questão é, eu acho que ela realmente entrou como uma pessoa ali que oportunista, como eu falei, que foi lá e o Lula precisava de uma primeira-dama, precisava de alguém para colocar na linha de frente, inclusive, não sei se vocês sabem, né? O Lula não tem cartão de crédito, o Lula não tem celular, é tudo no nome da Janja. Não sabia. Tudo. Mentira na Janja. Você me conta. Não, tudo isso. Por que você acha que ele colocou segredo de 100 anos no cartão da Janja? No cartão corporativo? É ela que usa o cartão. Arquitetônica, se a Janja compra, hein? Que entre nós, Cara, uma leg, uma suplex, alguma coisa, uma frasteirinha. ela compra bem mais coisa. Tipo, R$80 mil na cortina. Você vê, não, isso daí não é ela que paga com o cartão corporativo. O que ela compra são coisas pessoais para ela. Você vê que ela tá andando de Birkin, ela é cliente já da Hermès, coisa que é difícil ser cliente Hermès se você não tem um lastro, né? Então, ela esbanja mesmo. Às vezes trabalha para sustentar a Janja, na verdade. Certeza. E ela gasta bem, né? A gente já sabe aí, o janjômetro tá aí para provar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, assim, que sempre paira pra mim. O Lula recentemente, né, com essas falas dele de defender a Janja, que ela não é só uma primeira-dama, que a Janja tá dona de casa, que ela tem voz ativa no governo. Esses dias ele falou isso de uma forma bem preocupante, que ela manda e que ela tem voz. Por que vocês acham que ele coloca ela nesse lugar? Porque assim, se é um par, vocês concordam? Se você coloca numa coisa de oportunismo de ambos os lados, do tipo, ele precisa da figura da primeira-dama e ela tá a fim de surfar na onda e aproveitar a oportunidade, ele, em tese, entre aspas, sabe quem ela é e o que ela quer. E sendo assim, ele não daria essa abertura que ele dá pra mulher mandar e o que a Daniela Lima falou, segundo fontes, que ela pega aquele celular dela lá e fica naquele segundo fontes dela, é que ela tem aval pra mandar e desmandar, fazer o que inclusive a Daniela Lima disse que ele mandava ela viajar pra ele poder ter uma folga, pra ele poder respirar, pra ela parar de mandar. Ou seja, é um banana, é um homem que não tem pulso pra nada, que a mulher manda e desmanda da forma que quiser. Então, assim, eu concordo com essa coisa de oportunismo de ambos os lados. Eu preciso de você, você precisa da minha imagem, você quer o meu poder, eu concordo com tudo isso. Mas, tendo essa consciência que não tem amor ali, que é um combinado, que é uma troca de favores, você não deixaria também a pessoa mandar e desmandar desse nível, você concorda? Acho que ela bate nele. Mas a partir do momento, eu vejo assim, a partir do momento que o Lula saiu da cadeia e se tornou quase que automaticamente presidente da República, eles não estão muito preocupados, não. Sinceramente, eles estão com sede de poder, eles estão com sede de vingança, e quanto mais eles avançarem na tentativa de quebrar o país e, consequentemente, enriquecerem eles cada vez mais, para eles esse é o objetivo. Sinceramente, na cabeça deles, a gente é que deve a eles, e não o contrário. E eu vejo no Lula, ele sempre foi muito inteligente nessa situação de sempre ter a culpa dos outros. Quando a Dona Marisa morreu, ela morreu no meio de todo o escândalo que estava acontecendo, ele diversas vezes colocou toda a culpa dos crimes que foi cometido na Lava Jato na Marisa. Sim. De várias vezes. Até que saiu lá, né, ela vendia Avon e tal. Então, por que é sério. Então, tipo assim, você dá essa certa autonomia, esse certo poder pra Janja, é muito benéfico pro Lula, porque é muito fácil ele falar, a culpa não é minha, a culpa foi da Janja. Mas, gente, eu fico me colocando no lugar de filho do cara. Se meu pai arranjasse uma madrasta, que eu detesto, que manda e desmanda, que tá nadando no dinheiro e eu não, menino, eu ligava pro Léo Dias no dia seguinte. O dia seguinte eu tava lá, fazendo barraco com Cariúcha. Léo Dias, vocês não estariam? No dia não, gente, pera lá, gente, você coloca no lugar do filho do Lula. Teu pai arranjou uma enquanto estava preso. Aí a mulher gasta adoidado. Todo mundo detesta a mulher dentro do PT. A mulher quer mandar em tudo. Não, cara, eu que tenho que mandar em tudo, eu que sou filho.
Você vai mandar sua esposa botar em filho? Gente, se fosse filho do Lula, eu ia estar transtornado. E cadê o filho dele? Fica aí o recado para as interessadas no pai do Firmino. Tinha que ficar transtornado, vocês não iam. Tá, filho do Lula não vai até Hollywood aí pro Léo Dias, mas ele não vai estar. Do que ele xingou ela de piranha, não foi? De puta. Ah, gente, foi ele que falou. Ah, não, de puta. Ó, ali, Que falou. ali eu acho que o dinheiro cala a boca de todo mundo. Cala. Então, esse é o contexto. Então, eu acho que ali eles não estão preocupados quem é a Janja no contexto. Porque ali já se enriqueceram todos, estão vivendo da melhor maneira possível. Então ele não está, no fundo, ele não está preocupado com a Janja, não. Né? Então esse é o contexto sobre os filhos aí nessa narrativa. Eu penso assim também. Mas o lance da Janja ter o poder agora, eu acho que o Lula não está nem aí. O Lula não quer trabalhar mais. Exatamente. Já está se aposentando, na verdade. Por isso que ele coloca ela sempre na linha de frente e deixa ela fazer o que ela quiser. Não está mais preocupado. Vocês acham que ele vem candidato no que vem? Eu acho que não. Eu acho que não também. Uma coisa mais geriatra, assim. Eu acho que Eu acho que não vem, não. Eu acredito que não, mas quando você vai parar pra pensar assim, Quem seria? É exatamente isso. Esse é o grande ponto. Eu acho também que ele não vem candidato, mas quem seria? A gente tem dois, Glaze não tem e menino lá de Recife não pode, o prefeito ainda, mas é Boulos, é Glaze, acabou. Que é Maria do Rosário, Manuel Dávila, Glauber. O E o PT Glauber agora e viu o- sozinho. E o PT tem um histórico de não colocar ninguém que não seja da sigla dele, mesmo sendo esquerda. Bom, Ninguém. vamos saber. Então, não sei quem seria, porque o Boulos não é PT. Sim. E o Boulos, a fama do Boulos ela é muito ruim. Ele não tem popularidade. Então, não sei. existe uma situação que para você ganhar uma eleição do Poder Executivo, você precisa furar a bolha, porque só a sua militância não faz você ganhar uma prefeitura, um governo ou a presidência. E eu vejo que a esquerda, as análises e tudo, gente, a esquerda hoje, gente, por exemplo, um nome igual o Boulos. O Boulos, ele tem bastante voto em São Paulo, mas ele sempre vai ter só aqueles votos, porque ele não consegue furar essa bolha de pessoas que não ligam para política, mas votam. E é elas que decidem quem vai ser o prefeito ou um presidente. E a esquerda não tem esse nome para presidência que consiga furar essa bolha, porque eles viraram tudo da ideologia extrema deles. E tem um ponto também, né, nesse sentido, que assim, as pessoas elas gostam de pessoas revolucionárias até certo ponto. E tanto que o Lula passou por um processo de maquiagem para entrar no primeiro mandato gigantesco. Porque enquanto ele era revolucionário, ele era Mas, chacota. ó, você vê até o Boulos na eleição de São Paulo, né? Ele, assim, é do PSOL, que é um partido de extremos, né? Ele tinha uma fala, olha, você que não sabe em quem vai votar, ou até que vai votar na direita, te convido a sentar comigo num bar, tomar uma cerveja, trocar uma ideia, me convide para entrar na sua casa, tomar um café e tal. Então, assim, é uma fala que não é de um pessoalista, né, gente? Concorda? Bom, estamos chegando ao final da nossa conversa. Eu queria poder ficar mais, mas vocês sabem que a gente precisa ir se arrumar. Bom, eu sempre faço um bate-bola, uma coisa meio Planeta Xuxa com os meus convidados, que é impossível fazer aqui. Então, eu gostaria que cada um de vocês dissesse uma pessoa da direita que você não curte e a pessoa de esquerda mais insuportável da política brasileira. Então, Nossa, polêmico isso. primeiro uma de direita que você não curte e depois a de esquerda mais insuportável. Eu vou começar, tá? Tenho pavor de Silas Malafaia e acho Glaze Hoffman a pessoa mais insuportável de ganhar de Erika Hilton, de tão insuportável que é. Léo. Eu tô depois de você, vai parecer que eu copiei, mas é esses dois, exatamente. A Gleice tá pau a pau com a Erika pra mim. E o Silas, intragável. Realmente o Silas Malafaia é um que eu também nunca fui com a cara. E da esquerda, eu acho que não tem para Erika Hilton, não. Para mim é a pior de todas ali. Olha, da direita, eu não queria. Não vou falar nomes, mas vou falar motivos, todo mundo vai entender. Mas
pessoas extremamente populistas que utiliza da esperança das pessoas para vender uma mentira só para engajamento. Isso a direita tem um monte aí de políticos de rede social, políticos influencer. Então, essa direita é uma direita que ela precisa ser extinta porque ela prejudica a direita como um todo. Agora, Entendeu? Eu já entendi, tem uma cadeira bem ali. e agora da esquerda, embora eu não suporto a Gleisi Hoffmann, a Erika Hilton faz esse papel também que me incomoda na direita, do vender uma coisa que ela não vai fazer. Então eu acho que a Erika Hilton é o que mais me tira do sério. Na onda do Tom, sem nomes, mas eu não gosto da narrativa que alguns políticos de direita utilizam quase calçado num nepotismo de herança familiar e aí acabam maculando um argumento muito sólido que a direita tem, que é do não somos corruptos. E aí carrega a corrupção no lastro da sua história. Isso para mim me incomoda muito. E da esquerda, embora eu reconheça, assim, a insuportabilidade dessas pessoas que foram citadas, para mim, intragável, intolerável, é o Lula. Eu não consigo com a voz, eu não consigo com o que representa, com o que manifesta. Para mim é insuportável. Não consigo assistir uma entrevista. Ai, eu adoro assistir a entrevista do Lula. Gente, ele está. Cara, gente, eu me acabo de rir, te juro. Tudo que ele fala. Agora a pergunta lá rapidinho. Ora, amigo. Eu tô. Posso citar nomes aqui, né? Eu tô na direita, que eu não gosto, né? Que eu não gosto. Eu tô entre Silas Malafaia e o Pablo Marçal. Eu confesso que eu me decepcionei com o Pablo Marçal. Mas eu não sei quem me decepcionei, mas se é com Silas Malafaia ou com o Pablo Marçal. Na direita. Durante a eleição de São Paulo, você estava segurando. Cara, o Paulo Marçal, ele fez a campanha pra prefeitura. O cara conquistou, o cara movimentou a campanha. Mas eu acho que o cara também deu um tiro no próprio pé. Então eu me decepcionei com ele. Agora, na esquerda, que eu não suporto, pelo incrível que pareça, não é Erika Hilton. Porque eu ainda gosto de rir da cara da Erika Hilton. Mas que eu não suporto definitivamente é da Tabata Amaral. Gente, aquela garota me dá ranço. Não, a Tabata Amaral, ela ganhou. Não, a Mizzy? Então. Gente, Maria do Rosário, eu quero mudar minha resposta. Vamos, Maria do Rosário, vai pra ela. Número 1. Menino. Ah, é porque ele é gaúcho, gente. Deixa eu explicar. Quase foi perfeito. Ou de direita, eu não vou dar nome também, mas o que me incomoda é daquela direita que usou do bolsonarismo para tentar enfraquecer a direita. Essa é uma direita que ainda naquela época me trazia muito desconforto, hoje menos porque, enfim, as coisas estão mudando muitos trajetos aqui do Brasil, mas da esquerda que para mim é insuportável, eu não aguento ver, é a Gleisi total, mas assim, não dá, não dá. Eu odeio não, é? Não dá, chega vê se não nessa agora. Se dividiram? Gente, da direita, eu tenho sérias questões com, não são todos, claro, mas com as pessoas do MBL. De verdade, eu acho lembrado, João. Eu acho que eles são oportunistas. Eu acho que eles desmerecem os feitos da direita e terminam enfraquecendo. Eles são grandes enfraquecedores da direita, no meu ver. Fez no Mostra do Guto Zacarias? Eu acho assim, Ele gosta dele. ele enquanto um deputado estadual tá fazendo uma boa gestão do mandato dele. Só que eu não consigo ter uma confiança Entendi. por uma questão do que aconteceu na eleição de 2022, quando ele começou a nada e era fascista e era o voto nulo e o caramba 4 e daí a primeira oportunidade que ele teve de ser vice-líder do governo, o Tarcísio virou o melhor governador de uma hora para outra. Ele tem um bom trabalho, ele entrega um bom trabalho de fiscalização, entrega, mas eu acho que ele é uma pessoa vendida por causa política.
Essa é a grande questão, em termos de, desculpa, em termos de porcentagem, eu acho que muitos personagens ali do MBL mais atrapalham do que ajudam, do que contribuem. Então, óbvio, vão ter feitos, legal, esse vídeo interagindo com essa pessoa e tal, esse foi interessante, inclusive já repostei alguns com relação a isso, mas como um todo atrapalha, a meu ver. E agora o meu da esquerda, né? Sem sombra de dúvidas, o Flávio Dino. Para mim, é o da esquerda que me dá náuseas. Eu tenho questões, eu tenho questões que eu não posso nem falar aqui do que eu acho em termos de análise com relação à personalidade dele, então, com certeza, Flávio Dino. Bom, meninos, quero agradecer profundamente a presença de vocês aqui no Cortadas do Firmino, o podcast. É um prazer tê-los aqui. Essa ideia surgiu. Eu vim até aqui o Portal Grupo pedir ajuda, porque é uma estrutura de. Porque podcast geralmente, né? Você coloca até 4 numa mesa, mas era uma estrutura de uma coisa que precisava de organização para que isso aqui pudesse acontecer hoje. Foi uma conversa super legal. Eu acho que vai dar um efeito super legal em rede social e a gente levar a nossa verdade, a nossa história para mais pessoas, para que a gente possa trazer mais meninos para o nosso lado e convidar essas pessoas a saírem do armário pela segunda vez também. Quero agradecer vocês. Voltem sempre ao Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Sejam sempre muito, muito bem-vindos. E você que chegou até aqui, quero agradecer pela sua audiência. Um beijo.